Boa noite. Me chamo Marília e faço parte do grupo com Ricardo, Oriane, Gabriela e Eduardo. Vamos falar sobre o decreto de número 5.626, da lei número 10.436, de 24 de abril de 2002. Nela compreende que uma pessoa surda é aquela que tem uma perda auditiva e interage por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pela Libras, a língua oficial brasileira. Considera-se deficiência auditiva perda bilateral parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas, privadas, do Sistema Federal e de ensino dos sistemas de estados, Distrito Federal e municípios. Todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal de nível superior, o curso de pedagogia, o curso de educação especial, são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. As Libras constituem-se em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de 1 ano da publicação desse decreto. Oi, me chamo Ricardo. Vou falar um pouco sobre o decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, um decreto federal. Mas primeiro eu vou explicar um pouco de Libras. Como todo mundo sabe, Libras é a língua brasileira de sinais. E ela é uma língua de modalidade gestual visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. Essa língua é considerada oficial desde 24 de abril de 2002, através da Lei Federal 10.436. A Libras ela é muito utilizada na comunicação de pessoas com deficiências auditivas, sendo, portanto, uma importante ferramenta na inclusão social. Há uma infinidade de oportunidades para você aprender Libras. Você pode simplesmente navegar na internet, buscando cursos online, buscando aprender simplesmente através de vídeos, em aplicativos, em sites especializados, ou simplesmente no YouTube, que é onde há várias explicações sobre a língua brasileira de sinais. Você pode ter na palma da sua mão um simples aparelho smartphone, onde contém um leque de aplicativos para assessorar no conhecimento aprofundado da Libras e também da prática. Mas quem está apto a ensinar Libras? Eu posso ser um instrutor de Libras? Ou simplesmente não tenho um curso superior em letras Libras, mas eu quero ser um instrutor? Bem, segundo o Decreto Federal 5.626, de 22 de dezembro de 2005, os professores que podem dar aula de Libras do ensino fundamental, médio e superior devem ser formados em letras Libras ou letras português e, posteriormente, fazer uma pós-graduação mais aprofundada na língua brasileira de sinais, segundo fala o capítulo 3 do Decreto Federal 5.626. As pessoas, para esse tipo de formação superior, né, que se admite como formação mínima os docentes com ensino de Libras na educação infantil, que nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação em nível médio da modalidade normal, que viabiliza a formação bilíngue. Mas o artigo ele assegura que as pessoas surdas elas terão prioridades para fazer esses cursos superiores e essas pós-graduações. E eu queria ser um instrutor. Bem, para você ser um instrutor, você deve fazer um curso, né, intensivo da língua brasileira de sinais. E esses cursos eles devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Você sendo um instrutor de Libras, você poderia simplesmente dar aula por ensino básico, por ensino básico. E você poderia também oferecer cursos, né? Mas nunca poder ministrar aulas no ensino médio ou fundamental ou superior, apenas com o curso de instrutor de Libras. Geralmente, os cursos de instrutor de Libras, elas são ofertadas principalmente visando os deficientes auditivos, mas há também as instituições credenciadas que oferecem para os professores de ensino de escola pública uma maior facilidade para essas pessoas poderem ingressar nesses cursos para dar uma educação mais especial nas escolas diferenciada. A formação do instrutor de Libras ela pode ser realizada também por organizações da sociedade civil representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições referidas no incisos 1 e 3, que fala que o curso de educação profissional, curso de formações continuado promovido pelo ensino superior e terceiro em curso de formações continuado promovidos por instituições credenciadas da Secretaria de Educação. Nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, que já hoje, em 2020, fará 15 anos, no 22 de dezembro fará 15 anos, né? Caso não haja um docente com título de pós-graduação ou graduação em Libras para o ensino desta disciplina em curso de educação superior, ele poderá ser ministrado por profissionais que apresentam ter pelo menos um dos seguintes perfis, que é o professor de Libras, o usuário desta língua como uso de pós-graduação, que a pessoa pode ser formado no nível superior em pedagogia e fazendo uma pós-graduação no estudo da Libras, né? Por meio do ensino superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio do exame promovido pelo Ministério da Educação. O segundo inciso fala do instrutor de Libras, que ele pode dar aula, né, o usuário dessa língua, com formação do nível médio e com certificado obtido por meio de exame da proficiência em Libras, também promovido pelo MEC. O terceiro inciso também fala do professor ouvinte bilíngue. O que é esse professor ouvinte bilíngue de Libras? Que é o professor da língua português com pós-graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio do exame de proficiência em Libras promovido pelo MEC. Como podemos ver, o MEC oferece prova de proficiência para profissionais que possuem o ensino superior e queiram, em especificidade, obter o título de instrutor ou professor de Libras. O primeiro... a partir do ano da publicação deste decreto, né, os sistemas e instituições de ensino da educação básica e as educações superiores devem incluir o professor de Libra em seu quadro de magistério. O exame da proficiência em Libra, se refere no artigo 7, deve avaliar a fluência no uso e o conhecimento e a competência para o ensino desta língua. O ensino desta língua, como já foi dito, ela é uma importante ferramenta na inclusão social. Ela vai abranger os deficientes auditivos, uma melhor atenção na sala de aula. Então esse decreto, ele garante a formação, né, desses profissionais e falam quais devem ser as suas obrigatoriedades para você ser um professor ou instrutor de Libras. Segundo fala o capítulo 3 do decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. De acordo com o artigo 14 do capítulo 4, as instituições federais, elas devem garantir aos surdos o direito da comunicação, da informação e da educação das atividades complementares, desde o ensino infantil até o ensino superior. E para garantir essa educação especializada, as instituições federais, elas devem promover a formação de professores para o uso
e o ensino da Libras, a tradução e a interpretação dela e a língua portuguesa como sendo uma segunda língua para os surdos. No inciso 2, ele fala dessa questão, que ele fala dessa questão em ofertar a língua portuguesa como sendo uma segunda língua, desde a educação infantil para os surdos. No inciso 3, ele já fala em promover as escolas com intérprete, professor formado em Libras, professor de língua portuguesa, né? Que seria esse caso da segunda língua para os surdos, que seria a língua portuguesa. Garante a educação especializada desses alunos e facilitar, né, a convivência dele no âmbito escolar. Apoiar a comunidade nessa questão, né, da difusão da Libras, adotar um mecanismo de avaliação coerentes com o aprendizado dos alunos, desenvolver os mecanismos alternativos e disponibilizar meios tecnológicos para a formação desses alunos, facilitar a vida deles, né? E no segundo parágrafo deste artigo, ele fala que o professor da educação básica, bilíngue, né, no caso, ele deve ser aprovado por um exame de proficiência. Já no inciso 3, ele fala que as instituições privadas e públicas desse sistema, eles devem assegurar, né, um atendimento educacional especializado para esses alunos surdos e que possuem e que tem algum problema auditivo. Já no artigo 15, ele fala que para completar essa base nacional comum, o ensino da Libra e o ensino da língua portuguesa para os alunos surdos devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental, em atividades complementares, como atividades complementares curriculares específicas na educação e na área do conhecimento com disciplinas curriculares. Já no artigo 14, ele fala da modalidade da língua portuguesa na educação, que ela deve ser ofertada aos alunos, surdos e com alguma deficiência auditiva. O decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, no capítulo 5, fala sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa. No artigo 17, a formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, deve efetivar-se por meio de curso superior de tradução e interpretação com habilitação em Libras, língua portuguesa. No artigo 18, nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, a formação de tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de: inciso 1, curso de educação profissional; o inciso 2, curso de extensão universitária; inciso 3, cursos de formação continuadas promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. No parágrafo único, ele fala que a formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso 3. No artigo 19, nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, caso não haja pessoas com a titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, as instituições federais de ensino devem incluir em seus quadros profissionais como seguinte perfil: o inciso 1, profissional ouvinte de nível superior com competência e influência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas
de maneira simultânea e consecutiva e com aprovação em exame de proficiência promovido pelo Ministério da Educação para atuação em instituição de ensino médio e de educação superior. O inciso 2, profissional ouvinte de nível médio com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas de maneira simultânea e consecutiva e com aprovação em exame de proficiência promovido pelo Ministério da Educação para atuação no ensino fundamental. No inciso 3, profissional surdo com competência para realizar a interpretação de línguas de sinais de outros países para Libras para atuação em cursos e eventos. No parágrafo único, fala que as instituições privadas e as públicas do sistema de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo com o meio de assegurar aos alunos surdos ou com a deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. No artigo 20, nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, o Ministério da Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas para essa finalidade promoverão anualmente o Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras, língua portuguesa, e nesse parágrafo único, o Exame de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa deve ser realizada por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituição de educação superior. No artigo 21, a partir de um ano da publicação deste decreto, as instituições federais de ensino da educação básica e da educação superior devem incluir em seus quadros, em todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à formação e educação de surdos, dos alunos surdos. No capítulo 6 desse mesmo decreto, fala sobre a garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. No artigo 22, as instituições federais de ensino responsável pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com a deficiência auditiva por meio da organização de, primeiro inciso, escolas e classes de educações bilíngues abertas a alunos surdos e ouvintes com professores bilíngues na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Capítulo 2, inciso 2, escolas bilíngues ou escolas comuns de rede regular de ensino abertas a alunos surdos e ouvintes para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como a presença de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa. No capítulo 1, são denominadas escolas ou classes de educações bilíngues, aquelas em que as Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam língua de instrução utilizada no desenvolvimento de todo o processo educativo. No capítulo 2, os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular com a utilização de equipamento e tecnologia de informação. No capítulo 3, as mudanças decorrentes e implementação dos incisos 1 e 2 implicam a formalização pelos pais e pelos próprios alunos de sua opção ou preferência para a educação sem o uso de Libras. No capítulo 4, o disposto no capítulo 2 deste artigo deve ser garantido também para os alunos não usuários da Libra. No artigo 23, as instituições federais de ensino de educação básica e superior devem proporcionar aos alunos surdos serviços de tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologia que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação. No capítulo 1 desse artigo, deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e informação sobre a especificidade linguística de aluno surdo. No capítulo 2, as instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. No artigo 24,
fala sobre a programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de formação de professores na modalidade de educação à distância, deve dispor de sistema a acesso à informação como a janela com tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens vinculadas às pessoas surdas, conforme prevê o decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Bom, da garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Segundo o artigo 25, a partir de um ano da publicação deste decreto, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e as empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão plena das pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas da vida social, devem garantir prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da educação básica a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas, efetivando as ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva, tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando cada caso, realização de diagnóstico, atendimento precoce do encaminhamento para a área de educação, seleção, adaptação e fornecimento de prótese ou aparelho de amplificação sonora, quando indicado, acompanhamento médico ou fonoaudiólogo e terapia fonoaudióloga. Atendimento e reabilitação por equipe multiprofissional, atendimento fonoaudiólogo às crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação básica por meios de ações integradas com áreas da saúde, de acordo com a necessidade terapêutica do aluno. Orientação à família sobre as implicações da surdez e sobre a importância para a criança com a perda auditiva ter desde o seu nascimento acesso a Libras e à língua portuguesa. Atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva nas redes de serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, por profissionais capacitados para o uso da Libras ou para sua tradução e interpretação. E também o apoio à capacitação e formação aos profissionais das redes e serviços do SUS para o uso de Libras e sua tradução e interpretação. Do papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviço público no apoio ao uso e difusão das Libras. No artigo 26, a partir de um ano da publicação deste decreto, o poder público, as empresas concessionárias e os serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta ou indireta, devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio de uso de difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa, realizados pelos servidores e empregados capacitados para essa função, bem como acessos à tecnologia de informação, conforme prevê o decreto. No artigo 27, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem como das empresas que detêm concessão e permissão de serviços públicos federais ou serviço prestado por servidores e empregados capacitados para utilizar a Libra e realizar a tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa. Esse sujeito a padrões de controle de atendimento e avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos sobre a coordenação da Secretaria da Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade do decreto no 3.507, de 13 de junho de 2000. As disposições finais, segundo o artigo 28, as organizações de atribuições públicas federais, diretas e indiretas, devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas nesse decreto.
prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação dos professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras, é a realização da tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa, a partir de um ano da publicação deste decreto. O Distrito Federal e os estados e os municípios, no âmbito de suas competências, definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle de sua difusão de Libras e da sua tradução e interpretação referido no dispositivo deste decreto. No artigo 31, este decreto entra em vigor na data de sua publicação.